invocai-o enquanto está perto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes. Os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes e internautas que nos acompanham através das diversas plataformas digitais onde a nossa paróquia está inserida, todas elas operadas de modo tão generoso pela Pascom Paroquial. Iniciamos domingo passado um tempo especial. Iniciamos domingo passado um grande retiro, um retiro paroquial, um tempo de preparação para o Natal do Senhor. E este tempo de preparação, ele nos coloca diante da mensagem do Evangelho de Jesus e nos coloca não como meros ouvintes, mas nos quer colocar como praticantes desta palavra. A palavra de Deus, amados irmãos, ela não pode ser acolhida, ela não pode ser recebida como nós acolhemos e recebemos as palavras humanas, que nem sempre caem em nosso coração. A palavra de Deus, ela deve penetrar até ao mais íntimo da nossa vida. A palavra de Deus, amados irmãos, ela precisa cair em terreno fértil no nosso coração, para que brote, para que dê frutos e para que os frutos permaneçam. Por isso nosso Senhor no Evangelho de hoje, Ele nos chama a atenção para dois modos de vivermos a nossa fé, dois modos de vivermos a nossa religiosidade. O primeiro modo é o modo daquele que diz Senhor, Senhor. O primeiro modo é o modo daquele que vem à missa todos os domingos. O primeiro modo é o modo daquele que reza o terço, daquele que evangeliza. Porém, essa palavra ainda não caiu em seu coração. Ele diz sim, Senhor, Senhor, com os lábios, mas o seu coração está distante de Deus. Ele sim professa e aparentemente proclama a fé, mas esta fé não cria raízes no seu coração, mas esta fé não se transforma em vida de sua vida. Porém, existe o outro modo de viver a vida de fé. É aquele que escuta a palavra de Deus, que a medita em sua vida, e mesmo no meio de pecados, mesmo em meio a dificuldades, mesmo caindo e levantando-se,
este continua firme na palavra do Evangelho. E nosso Senhor então explica, olha, o modo como aquele que apenas vive uma fé aparente é como alguém que construiu uma casa, mas construiu num terreno que não suporta a casa. Construiu num terreno arenoso e na primeira dificuldade irá abandonar a fé. Quantos de nós, amados irmãos, nós já conhecemos pessoas tão cheias do Espírito Santo? Quantos de nós já conhecemos pessoas tão fervorosas que na primeira dificuldade deixaram a igreja, que na primeira vento deixaram a sua fé? E no entanto, nós, por outro lado, conhecemos pessoas que mesmo com dificuldades, que mesmo com o vento contrário, permaneceram fiéis. E a diferença de uma para as outras é que aquelas que permaneceram fiéis a Jesus, mesmo com a chuva, com a enchente, elas permaneceram fiéis porque elas fundamentaram a sua vida em Cristo, na palavra do Senhor, não em coisas que não são profundas, não em coisas superficiais, não em coisas acidentais, mas em coisas verdadeiramente profundas, que como a rocha são capazes de manter de pé toda uma vida espiritual. Mas eu disse no início da homilia, amados irmãos, que domingo nós começamos esse tempo, 4 semanas, começamos esse tempo para nos preparar para o Natal. E agora eu gostaria que nós fizéssemos, quem sabe, um exame de consciência sobre este único ponto. Como está a minha casa espiritual? Como está a construção da minha fé? Ela está verdadeiramente fundamentada em Jesus? Eu trabalhei uma vez numa paróquia, eu era seminarista, não era padre, e de noite as pessoas ligavam para a casa paroquial: quem vai celebrar a missa amanhã? Se fosse padre A, a igreja enchia. Se fosse padre B, a igreja não enchia. Essa pessoa construiu sua casa sobre areia. Essa pessoa não compreendeu que padre A, B, C, D ou Y é Cristo que ele vai se encontrar na Santa Missa. É o Senhor Jesus que estará agindo na pessoa do sacerdote. Como está o nosso compreender a fé enquanto algo muito mais profundo do que as aparências? Dou outro exemplo, amados irmãos. Às vezes a gente reza mais com um tipo de música e a gente reza menos com outro tipo de música. Isso é normal, isso faz parte do nosso ser humano. Porém, música A ou música B não pode nos impedir de encontrar o Senhor, porque isso é passageiro, porque isso não é essencial. O essencial é Cristo que vem a nós. Mas também, amados irmãos, na nossa casa, a palavra de Deus, ela não pode somente ditar regras na vida da igreja, mas ela deve ditar as regras da nossa vida, e onde nós estivermos, é a palavra de Deus a nos orientar. Na nossa casa, como é a minha vivência na fé? Talvez a esposa, quando o marido não faz raiva, ela vive muito bem a sua espiritualidade dentro de sua casa. Às vezes o marido não contribui e ela então já se desvia da espiritualidade. Não, também na adversidade. Não, também enquanto o marido estiver complicando a sua vida. É ali e ainda mais ali que você precisa do Senhor. O contrário também é verdadeiro. Se sua esposa não lhe ajuda a viver a fé, é você que tem que ajudá-la a viver a fé. No trabalho, nas diversas atividades do nosso dia, nós construímos sobre a areia ou sobre a rocha.
E aí, amados irmãos e irmãs, nós compreendemos com muita clareza que a vida de fé não se resume a essas 4 paredes que a gente frequenta de vez em quando e chamamos de igreja. Que a nossa fé, ela deve perpassar toda a nossa existência, para que a gente não seja essas pessoas que sim, que dizem Senhor, Senhor, mas que na verdade não levamos para a nossa existência concreta aquilo que o dizer Senhor, Senhor nos ensinou. Tenhamos, amados irmãos e irmãs, um belíssimo tempo do Advento. Tenhamos uma belíssima preparação para o Natal do Senhor. Mas essa preparação, ela se faz no dia após dia. E sobretudo ela se faz quando nós olhamos para o Senhor e olhando para nós observamos aqueles elementos que não ajudam a viver a nossa fé. Mas sobretudo, amados irmãos, tenhamos grande confiança em Deus, porque Ele começou a obra na nossa vida, e é Ele quem irá levar à plenitude, quem irá levar à perfeição a obra que Ele mesmo começou no nosso batismo, a obra de arte que se chama a santidade, para que quando os céus e a terra passarem, nós não passemos junto com eles, mas permaneçamos, porque tivemos a graça de construir a vida sobre a rocha firme que é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos o nosso ofertório.